Estava eu há milhões de anos atrás, no 7º ano, tendo aula sobre nutrientes, quando a minha professora comenta que a carne é uma comida cheia de gorduras. E aí, a minha amiga comenta: ué, mas a carne não é proteína? Ela não se deu conta de que a carne pode representar muito mais do que um nutriente só. Mas esse vídeo não é só sobre nutrientes. Na verdade, eu quero mostrar com essa história que nós temos uma percepção de que diferentes órgãos, diferentes sistemas, cada um deles tem uma função só no corpo humano e na natureza, quando isso está muito longe da verdade. Eu vou explicar melhor o meu ponto. Mas antes disso, não esquece de dar o like aí embaixo, confia em mim que o dedo não cai e vem comigo. Eu vou começar com um órgão bem familiar, o fígado. Ele é bem grande, mas não tem um papel fixo em um sistema do nosso corpo. No vídeo anterior, nós vimos que esse órgão produz a bile, um líquido que é liberado dentro do intestino e facilita a digestão da gordura. Só que o fígado faz muito mais coisa que isso. Por exemplo, ele participa muito dos caminhos que a glicose faz pelo nosso corpo, aquela molécula que o nosso corpo às vezes quebra para produzir energia. O fígado nessa história toda é o armazém de glicose. Ele vai compactando elas e formando uma coisa chamada glicogênio, que é uma maneira segura de armazenar a glicose. Esse órgão tem várias outras funções que também não tem nada a ver com comida, com energia, como por exemplo, ele ajuda na coagulação do sangue. A coagulação é aquele endurecimento do sangue que faz com que o machucado pare de sangrar. E o fígado, nessa história toda, participa produzindo protrombina e fibrinogênio. Calma, você não precisa saber nada sobre cada um deles. É só para você saber que o fígado produz isso. Então você vê que o fígado faz a mediação de 3 coisas completamente diferentes. E isso é só a ponta do iceberg. O fígado tem várias outras funções que merecem um vídeo inteiro só sobre ele. Quem sabe um dia? Tá bom. A gente até aceita que o fígado é multifunção, mas quem disse que todos os órgãos têm que ter várias funções? Então, eu desafio vocês a mandar comentário nesse vídeo me mostrando algum órgão que só tem uma única função. Eu duvido que vocês consigam, mas podem tentar. Mas eu vou dificultar um pouco mais o meu lado. E as glândulas do corpo? Porque uma glândula produz uma coisa. Então, ela só vai ter uma função, que é produzir aquela coisa, né? Só que não tão rápido assim. Na verdade, muitas glândulas do corpo humano produzem mais que uma coisa, como é o caso do pâncreas. O pâncreas produz o suco pancreático e produz vários hormônios como a insulina. O suco pancreático a gente sabe que ajuda na digestão dentro do intestino, enquanto que esses hormônios como a insulina ajudam no equilíbrio da glicose no sangue, em parceria com o fígado que a gente viu antes. Tá bom, mas não é possível que só existam glândulas produzindo várias coisas. E realmente, existem algumas glândulas no corpo humano que só produzem uma coisa, como é o caso da glândula pineal. Ela produz a melatonina, o famoso hormônio do ciclo do sono. Só que a melatonina não faz só isso. Ela também é um antioxidante. E você com certeza já ouviu essa palavra de nutricionistas, mas nunca entendeu exatamente o que isso significa. Eu vou te explicar. O nosso corpo faz várias reações químicas e as nossas células são submetidas a estresses que acabam produzindo compostos fortes, compostos oxidantes, como água oxigenada, e eles estão loucos para reagir com outros compostos dentro da célula e destruir ela. Célula em apuros. Mas antes que esses compostos possam danificar estruturas dentro da célula, existem as substâncias antioxidantes que reagem com eles para impedir que esses rebeldes danifiquem a célula. Então a glândula pineal, aquela que só produz um hormônio só, além de controlar o ciclo do sono, também ajuda com antioxidantes no nosso corpo. Mas essa falácia de uma função só não se reduz só aos órgãos do corpo humano. A gente também tenta ficar demarcando sistemas dentro do corpo humano com funções individuais que só eles fazem separados de todos os outros sistemas. Só que isso nunca é verdade.
O sistema digestivo, por exemplo, não é só um digestor do corpo humano. Eu aposto que você, com certeza, já deve ter deixado uma comida cair sem querer no chão, e aí você pegou rapidinho lá embaixo e botou pra dentro. E não vamos tentar ficar nos enganando. É óbvio que um sopro desses na comida não vai tirar as bactérias do pedaço de alimento. Mas por sorte o nosso estômago dá um trato nelas, um papel que é do sistema imune, não da digestão. E o sistema respiratório? Ele não faz simplesmente a troca do oxigênio com o gás carbônico entre você e o ambiente. Na verdade, a respiração também faz com que a gente consiga falar. Como é que a gente falaria se o ar não estivesse passando pelas cordas vocais da laringe aqui dentro? E digo mais, todos os sistemas estão interligados. É por isso que é muito difícil começar a ensinar sobre o corpo humano na escola, porque quando você começa a ensinar sobre um sistema, você tem que conhecer todos os outros sistemas para saber as influências que ele tem nele. Como é que você vai entender a circulação no corpo humano sem saber como é que o oxigênio vai dos pulmões para o sangue, ou saber como é que o intestino coloca os nutrientes dentro da corrente sanguínea, ou como o sangue é filtrado dentro dos rins, ou até como um monte de glândulas aleatórias jogam hormônios que viajam pelo sangue? É tudo interligado. Então, nada vive separado do resto e nada tem uma única função. Isso se aplica até ao micro do micro, como por exemplo as partes dentro da célula. E o maior exemplo disso é a mitocôndria, que as pessoas chamam de usina de energia da célula. É isso que provavelmente te ensinaram no ensino médio, né? Mas na verdade a mitocôndria consegue fazer 1 milhão de outras coisas, inclusive processar gorduras e proteínas também. E a mitocôndria faz 500 milhões de coisas dentro da célula. Uma delas, por exemplo, é induzir a apoptose. Desculpa, deixa eu falar em português. A mitocôndria consegue ativar a sequência de autodestruição da célula. Então, no final das contas, existe uma obsessão do ser humano de tentar separar as coisas para entender elas, de tentar falar que cada coisa tem uma pequena função, um pequeno papel na natureza, quando esse é exatamente o oposto da obsessão da própria natureza. Confiram esses vídeos aqui em cima e eu espero que vocês tenham gostado desse aqui. Eu encontro vocês neles. Fui!